O Bell 407 foi uma resposta da fabricante Bell ao mercado na sua concorrência direta com a Airbus Helicópteros. Um conceito aerodinâmico que aumenta o conforto no voo de um helicóptero é a quantidade de pás num rotor principal de um helicóptero. Quanto maior a quantidade de pás, maior será a velocidade de voo e, consequentemente, o conforto do voo, pois helicópteros bipa tendem a ter um voo mais desconfortável, principalmente se o rotor estiver desbalanceado, tem a tendência de voar galopando. Foi uma aeronave amplamente usada em todos os continentes, concorrente direto do Airbus H125 Esquilo e do H130 Esquilo B4 da Airbus Helicópteros. Derivou da versão alongada Bell 206 Jet Ranger, o Bell Long Ranger L4. Incorporando melhorias como nova motorização, FADEC, rotor de 4 pás. E na versão mais atual a GX trocou os instrumentos analógicos por telas de cristal líquido que auxiliam na diminuição da carga de trabalho dos pilotos, concentrando todas as informações necessárias ao voo. É equipado com um motor Allison Rolls-Royce 250 C47 com FADEC, Full Authority Digital Engine Control, tem potência suficiente para operar com a cabine lotada de passageiros, mesmo em dias quentes. O FADEC, Full Authority Digital Engine Control, é um sistema computadorizado que controla o funcionamento do motor. Ele mantém o motor funcionando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante da aeronave, aumentando a segurança e melhorando a durabilidade do motor e o consumo de combustível, com capacidade para 6 passageiros e um piloto. O conjunto de instrumentos EFIS Garmin G1000H das versões mais recentes do Bell 407, dentro do conceito Glass Cockpit, inclusive homologado para voos por instrumentos, Bell 407GX. Possui um cone de cauda construído em material composto, sendo mais robusto e mais leve. Devido ao emprego de 4 pás no rotor principal, tem um nível de ruído mais baixo. É um helicóptero monomotor criado e fabricado pela Bell Canadá a partir da década de 1990, na cidade de Mirabel, no Canadá. A Bell Helicopter está localizada em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas. Fabrica helicópteros em Amarillo, também no Texas, e em Mirabel, no Canadá. Seus principais concorrentes no mercado mundial de helicópteros são o H125 Esquilo, H130 Esquilo B4, ao 119 Koala e o MD-600 Notar. O Bell 407 é considerado uma aeronave de vocação executiva, de turismo e semi-utilitária, sendo usado desde o início de sua fabricação em série para trabalhos de combate a incêndios florestais, uso policial combatendo criminalidade nas grandes metrópoles, resgate de pessoas em situações de calamidade pública ou emergência, transporte aeromédico e transporte de medicamentos e médicos para atendimento em regiões de difícil acesso. É uma aeronave executiva e também utilitária para missões policiais, aeromédico e de emprego geral. A Bell Helicopter é propriedade da corporação americana Textron Company, proprietária também das marcas de aviões executivos Cessna e Beechcraft, ambas reunidas na fabricante Textron Aviation, e da fabricante de motores aeronáuticos Lycoming Engines. É comum o uso do Bell 407 no transporte de maca com enfermo ou acidentado, com espaço suficiente para um paramédico e um acompanhante do paciente. Por essas características, a Polícia Federal Brasileira e a Polícia Rodoviária Federal do Brasil selecionaram a aeronave para iniciar suas atividades aéreas. A PRF criou o DOA, Departamento de Operações Aéreas, em 24 de julho de 2018. Criada pela Portaria número 308 do Ministério da Justiça, de 30 de junho de 1999. O departamento, apoiado pela Marinha do Brasil, formou seus primeiros pilotos e tripulantes no CAAVO, curso de aperfeiçoamento em aviação para oficiais, nos quadros extra-marinha. Tendo os primeiros tripulantes realizado todo o treinamento teórico e prático na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia. Acidentes. O projeto enfrentou algumas dificuldades no início e mancharam um pouco a reputação da aeronave. Sem uma explicação, a aeronave perdia uma parte do cone de cauda com rotor de cauda e tudo em voo. Esse tipo de acidente se repetindo em diversas ocasiões. Tendo sido mais relevante no Brasil, o que ocorreu com o Bell 407 do Banco Rural, que vitimou a empresária e presidente do banco, senhora Júnia Rabelo, de 45 anos, e seu treinador que a acompanhava no voo.
Embora a aeronave tenha executado pouso forçado após perda do rotor de cauda e parte do cone de cauda, as vítimas foram atingidas pelo APA do rotor principal ao abandonarem a cabine de passageiros e tentarem fugir temendo um incêndio da aeronave acidentada. Trecho da descrição do acidente no relatório final do CENIPA. A parte do cone de cauda que se separou em voo incluía estabilizador vertical, caixa de transmissão traseira e rotor de cauda. A parte do eixo de transmissão traseiro que ficou exposta e o estabilizador vertical apresentavam sinais de danos por impacto com o solo. Foram observadas marcas no tubo de controle de passo do rotor de cauda. No compartimento onde fica o servo do rotor de cauda não foram verificados sinais de sujeira ou vazamento de fluido hidráulico. O pouso aconteceu com desaceleração suficiente para provocar a fratura da vértebra T12 do piloto. Em decorrência das avarias nos esquis do helicóptero no impacto, o plano de rotação do rotor principal ficou mais baixo em relação ao solo. Após o pouso, os dois passageiros abandonaram a aeronave sem autorização do piloto, e foram atingidos pelas pás do rotor principal, que ainda girava. A parte do relatório aqui descrita tem o intuito de alertar da necessidade das observações de segurança ao desembarcar de aeronaves de assa rotativa em emergência e em situação normal devem ser executadas a comando e em caso de incapacidade temporária do comandante deve-se aguardar a parada dos rotores antes de executar o desembarque. Respeitosamente citamos o acidente no intuito educativo para o público que busca conhecimento na aviação. Agradecemos e nossos sentimentos aos amigos e familiares das vítimas ao recordar o ocorrido. A Bell fez um recall de todas as aeronaves do modelo que aumentou o eixo do rotor de cauda e foi adicionado um batente de segurança que sanou o problema. Desde então não houveram mais ocorrências desse tipo de falha de projeto. É uma aeronave robusta e capaz de prover meios para socorrer as vítimas de acidentes nas rodovias. Trabalho muito bem executado pela Polícia Rodoviária Federal. Nota-se ainda tímido, apesar do grande número de concessões à utilização de empresas de táxi aéreo especializado em resgate aeromédico para prover e complementar a segurança nas estradas sob concessão no atendimento às vítimas de acidentes automobilísticos, bem como a falta de uma estrutura logística dos hospitais de emergência que ainda não contam com helipontos de emergência para operação nem de aeronaves policiais e do CMER. Principalmente no Rio de Janeiro, uma cidade complexa de trânsito caótico. Seria de grande valia poder contar com esse tipo de serviço como falamos no vídeo que fizemos sobre transporte aeromédico.